não sentava com ninguém, ficava sempre no cantinho isolado. Muitos dos funcionários até zombavam pela simplicidade dele. E todas as vezes que eu entrava no refeitório para fazer a refeição, que ele entrava sempre junto comigo, sentava sempre do meu lado. Os dias foram se passando. Uma quarta-feira, irmãos, Deus preparou, levei na minha marmita, arroz, feijão e um pedaço de carne. Entramos dentro do refeitório, ele entrou junto comigo, sentou do meu lado, abri minha marmita, irmãos, fiquei observando o jeito daquele homem. Antes dele abrir a marmita, ele fechou os olhos, ficou em silêncio, por certo agradecendo, irmãos, o alimento que Deus tem preparado. E quando ele abriu a marmita, irmãos, olhei na sua marmita, ele levava fubá com abobrinha, irmãos, comecei a chorar. Pela simplicidade daquele homem, quando eu chorava, o Senhor me visitou e disse: meu servo, troca a marmita com ele. E eu dizia: Senhor, olha o que esse homem vai comer, olha o que eu vou comer. Senhor, dizia: não tem problema, troca a marmita com ele. Olhei para ele e disse: homem, troca a sua marmita comigo. Ele: moço, olha o que eu vou comer, olha o que você vai comer. Eu dizia: não tem problema, eu quero comer a sua marmita. Trocamos a marmita. Ele comeu minha marmita, comi a marmita dele, voltamos a trabalhar. Na quinta-feira voltei para a empresa, Deus preparou, levei macarronada. Entramos novamente dentro do refeitório, ele entrou junto comigo, sentou do meu lado. Abri minha marmita, irmãos, ele abriu a marmita, olhei na sua marmita, ele levava jiló com abobrinha, irmão. O Senhor pediu novamente: meu servo, troca a marmita com ele. Novamente trocamos a marmita. Aleluia! Irmãos, fiquei observando ele comer minha marmita. E eu confesso diante de Deus e desta querida irmandade, eu não como jiló, irmãos, não tem quem faça eu comer, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela noite o Senhor trocou o sabor, o tempero, o amargo. Eu comi a marmita daquele homem, voltamos a trabalhar. Na sexta-feira voltei para a empresa, Deus preparou, levei almôndegas, um pedacinho de lasanha. No dia anterior não fiz essa refeição e eu pensei dentro de mim: desta vez eu vou primeiro, pego minha marmita e faço minha refeição. Na minha simplicidade assim eu fiz, irmão, saí correndo, entrei no refeitório, fui no banho-maria, peguei minha marmita, me sentei. Quando eu sentei, dei as costas para aquele lugar, abri minha marmita, irmãos, comecei a tremer. Deus não deixava eu colocar a minha mão. Eu ouvi os passos de alguém se aproximando, entrando dentro do refeitório. Eu me virei, para minha surpresa era aquele homem novamente. Se aproximou de mim, sentou do meu lado, abriu a marmita. Olhei na sua marmita, ele levava uma sopa. O Senhor pediu novamente: meu servo, troca a marmita com ele. Novamente trocamos a marmita, irmãos. Fiquei observando ele comer minha marmita. Irmãos, ele comia carne, olhava para mim, dava risada. Aquilo começou a me incomodar. Falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda por cima esse homem zomba de mim. Quando ele começou a comer a lasanha, começou a chorar. Aquilo me comovia muito. Não tinha como destrocar a marmita. Fiquei tomando sopa e dando glória a Deus. Voltamos a trabalhar. 7 horas da manhã do sábado acabou o expediente. Da bancada dele, que não era muito longe, irmãos, me gritou, dizia: Alan, faz um favor, um minuto. Fui até ele e disse: pois não. Ele dizia: faz uma visita na minha casa. Eu quero que você conheça a minha esposa, minhas 2 crianças pequenininhas. E eu dizia: quando Deus preparar, eu vou na tua casa. Me dá o seu endereço. Me deu o endereço da região de Jandira. Irmãos, no domingo Deus criou um caminho, eu fui para Jandira. Achei a rua dele, o número da casa, bati palma. Ele saiu contente, alegre. Dizia: Alan, você por aqui? Eu dizia: Deus preparou. Ele entra para dentro da minha casa. Eu ia entrando, irmãos, nunca vi tanta humildade, tanta simplicidade. Uma casinha de 2 cômodos, irmãos, não por ser 2 cômodos. Não tinha chapisco na parede, não tinha reboque. O chão batidinho, tudo no bloco. Fui entrando, encontrei com ele na porta da cozinha, cumprimentei. Me convidou para entrar, irmãos. No interior da casa havia uma mesa, um sofazinho de 2 lugares, rasgado, já sem o pano. Quando eu fui sentar, na simplicidade dele, ele dizia: moço, não senta aí não. Eu vou colocar um travesseiro para você sentar. E eu dizia: não precisa, eu sou pobre, sou humilde. Sentei ali, nós começamos a conversar. Eu perguntei para ele: onde está a tua esposa com as crianças?
Ele dizia, foi na padaria, daqui a pouco está aí. Foi passando os minutos, irmãos, onde eu estava sentado, eu vi o quintal do lado de fora. De repente vem entrando uma mulher simples, humilde, com os pacotes na mão. Duas crianças pequenininhas, uma de 6 anos de idade, uma de 7 para 8 anos. Quando se deparou na porta da cozinha, antes do esposo me apresentar, tomei a liberdade, me levantei. Fui até ela, disse boa tarde. Ela, boa tarde, eu sentei novamente. O esposo contente, alegre, dizia, esposa, eu quero que você conheça ele é muito amoroso, tem um coração muito bom, todos os dias na empresa, ele troca marmita comigo. Quando ele dizia estas palavras, irmãos, aquela mulher começou a chorar, olhava para mim assustada, sem entender o que estava acontecendo. Foi caminhando até a mesa, pôs os pacotes em cima da mesa, as pernas dela tremiam muito, foi perdendo a força, caiu de joelho no chão chorando. Eu sentado de frente para ela, irmãos, na hora entrou uma preocupação no meu coração. Olhei para ela, disse, mulher, por que chora tanto assim? Quando disse essas palavras, irmãos, na hora ela parou de chorar, levantou a cabeça, apontou o dedo para mim e dizia, moço, eu vou te dizer porque eu estou chorando. Na nossa vida não tem mais jeito, a miséria está dentro da nossa casa. Todos os dias eu preparo a marmita do meu esposo, e quando eu preparo a marmita dele, eu coloco veneno dentro da marmita dele. Aleluia! Eu fico esperando uma notícia da empresa dizendo que o meu esposo morreu envenenado. Eu e minhas 2 crianças também tomariam veneno. Eu vi que nada adiantava. Aumentei a porção do veneno. Agora meu esposo está dizendo que todo dia troca marmita com você. Moço, você crente. Glória a Jesus. Aleluia! Aquela mulher, pela graça e a vontade de Deus, sirva a Deus na congregação cristã no Brasil. Começamos a chorar, irmãos, dentro daquela casa. Quando paramos de chorar, irmãos, olhei para o esposo assustado, chorando muito. Dizia, olha, Deus fez um milagre dentro da tua casa. Vamos agradecer na oração. Na verdade, sejam são da mesma fé, mas está escrito na palavra. E todo joelho tem que se dobrar na tua presença. Aquele homem chorando muito, ele dizia, moço, tudo que você pedir nós vamos fazer. Se colocando em posição, irmãos, aquela casinha simples, humilde, dobramos o joelho diante do nosso Deus.